Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 30 de maio. Estamos praticamente concluindo o mês de maio. Estamos na 7ª semana da Páscoa e também já nesta conclusão do tempo pascal. Nós podemos olhar para a nossa vida e nossa história e nos perguntar até o momento, como estamos vivendo? Como a Páscoa do Senhor impactou a nossa vida, transformou o nosso ser, a nossa história. Como estamos vivendo, portanto, no tempo atual? Essas perguntas, com toda certeza, só podem ser verdadeiramente respondidas ao passo que vamos nos aproximando, vamos conhecendo e amando cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te convido, você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 16, versículos de 29 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis agora, falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis sós. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos então refletindo o capítulo 16 do Evangelho de São João. É um capítulo de despedida, poderíamos assim dizer, sobretudo no que diz respeito à vinda iminente e já muito próxima da crucifixão. Jesus está para ser crucificado. Ele está aqui no cenário da última ceia. Está em um profundo diálogo com os discípulos. E olha só o que nós ouvíamos hoje. Os discípulos falam a Jesus, disseram a ele: Eis que agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo o que e que não precisas de alguém, que alguém te interrogues. Por isso cremos que viestes da parte de Deus. Então nós percebemos aqui o evangelista São João trazendo então da boca dos discípulos como se fosse um pequeno credo, um pequeno creio. Eles creem que Jesus veio da parte de Deus. Então, primeiro, entendamos isto. Crer que vem da parte de Deus não significa crer que é o próprio Deus, muitas vezes. Então eles acreditam que Jesus vem da parte de Deus. Pode crer como um profeta, pode crer, enfim, em outras realidades. Contudo,
Nosso Senhor Jesus Cristo responde a isto com algo muito importante. Primeiro ele questiona: credes agora? Eis que vem a hora e já chegou. Então, São João sempre trabalha com essa categoria da hora. Eis a hora e é agora. Isso nós podemos ver para a nossa realidade de fé. Como devemos amar a Deus? Como devemos crer no hoje de nossa história, no agora de nossa existência? O que passou ficou para trás. O que virá não nos pertence. O que temos a oferecer a Deus, senão o hoje, o agora de nossa vida. Portanto, é o que Jesus disse: chegou a hora e é agora, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sós. Olha, Jesus fala isso de modo antecipado. Amados irmãos e irmãs, nós contemplamos isto pela palavra e sabemos que enquanto Jesus está sendo condenado, está ao caminho do Calvário, é crucificado, os discípulos cada um parte para um lugar. Eles estão com medo, aterrorizados, com medo de morrer também. Os únicos que ficam aos pés da cruz é Maria e o discípulo amado, São João. Os demais fogem. E Jesus diz então a cada um de nós hoje: no mundo tereis tribulações. Olha o que diz o Senhor para mim e para você. No mundo tereis tribulações. Passaremos por dificuldades, por tribulações, por incompreensões, por realidades que incomodam de fato o nosso coração e ceifa, tira a paz. Contudo, o Senhor nos diz: mas tende coragem, eu venci o mundo. Jesus não vence o mundo simplesmente para dizer a nós que venceu. Ele vence o mundo para que nele possamos vencer também o mundo. Enquanto batizados com ele, vencemos o mundo. E o que é o mundo para São João? O pecado. O pecado que nos afasta, sobretudo, de Deus. São Paulo, ou melhor dizendo, amados irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, eu te peço que você possa, de certa maneira, também dedicar um tempinho a ler e refletir esta leitura, Atos 19, de 1 a 8. Então, só um contexto geral. Nós ouvíamos, então, que Apolo, ele chega na comunidade e começa também a ajudar, falando sobre Jesus Cristo. Paulo também atravessa regiões montanhosas e chega em Éfeso. Ali, ele encontra alguns discípulos e pergunta a eles: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Então, receber o Espírito Santo, o que nós entendemos como isto? Esta realidade, o crisma. É como se São Paulo perguntasse àqueles que ali estão: vocês já foram crismados? Receberam o Espírito Santo? Eles responderam assim: nós nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: que batismo vós recebestes? Eles respondem: o batismo de João, o batismo de São João. E então ele diz a todos: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, Jesus Cristo. O batismo de João é um batismo de conversão. O batismo de nosso Senhor Jesus Cristo também é um batismo de conversão, mas também de comunhão, de pertença. Paulo diz então que é para Jesus que encaminhava. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos sobre eles e desceu o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas, a profetizar. E viviam, portanto, esta comunhão em comunidade. Então Paulo aqui está como a pessoa do bispo. Te convido no dia de hoje, reze pelo seu bispo. Peça ao Deus da vida que o guarde, o proteja e conduza o rebanho a ele confiado. O bispo é
a presença do apóstolo, dos apóstolos em nossa vida. É Ele quem nos confere a graça do sacramento da confirmação, a graça de receber o Espírito Santo a cada um de nós. O Espírito Santo de Deus que é derramado em nossas vidas. O bispo, pela imposição das mãos, nos dá esta graça de sermos confirmados na fé. Por isso hoje, dedique um tempinho, reze pelo menos uma Ave Maria pelo seu bispo, pedindo ao Deus da vida que o guarde, o proteja e o permita conduzir segundo a vontade dele, de Deus, o rebanho a ele confiado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.